Muito bem, meninas, vamos então dando continuidade aqui à nossa primeira aula do módulo 2. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre inteligência emocional. Esse é um tema muito importante, né? Uma das habilidades que eu diria mais importantes que a gente precisa desenvolver, né? Para o nosso bom exercício da liderança, né? Que é o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns conceitos, né? O que é, de fato, a inteligência emocional? Então, é o equilíbrio, né, da parte emocional e racional, desenvolvendo a capacidade de identificar e lidar com as nossas emoções e sentimentos. Então, vamos lá. Segundo o Daniel Goleman, né, que ele escreveu um dos livros aí mais importantes, né, mais famosos, recentes, né, mais famosos sobre inteligência emocional, ele afirma, né, no seu livro que o QI, que é o coeficiente intelectual, ele representa 20% das aptidões necessárias para se tornar uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, as emoções comandam a maioria das nossas ações, né? Então vamos lá. O que é então de fato a inteligência emocional? É a soma do nosso QI, que seria o nosso coeficiente intelectual, né? Aquele que mede as nossas habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, resolução de problemas, com o nosso QE, que seria o nosso coeficiente emocional, que estaria ligado à nossa capacidade de reconhecer e gerenciar as nossas emoções. Então, os dois somados, né, trariam ali a nossa capacidade, nossa habilidade de inteligência emocional. Então, a verdadeira inteligência emocional surge quando ambos se conectam. O QI oferece a base analítica, enquanto o QE garante que o conhecimento seja aplicado com empatia, equilíbrio e influência positiva. Conceito, né? Então, a inteligência emocional diz sobre a nossa capacidade de identificar as nossas emoções e sentimentos, utilizar as nossas emoções para atingir objetivos, guiar e controlar as nossas emoções, reconhecer a emoção dos outros e saber relacionar-se com os outros. 5 pilares da nossa inteligência emocional. Então, primeiro, autoconhecimento, né? Já falamos bastante sobre isso, né? Você precisa conhecer as suas emoções, conhecer o seu corpo, conhecer os sinais que o seu corpo está trazendo para você, né? Os seus gatilhos, as suas crenças, isso é muito importante. Autocontrole, né? Conseguir controlar essas emoções que estão eclodindo, que estão saindo ali naquele determinado momento, né? Gestão pessoal, empatia e automotivação. Então, você não precisar de nenhum tipo de motivação externa, né? Você se conhecer tão bem e ao ponto de ser capaz, né, de automotivar-se. E empatia é o olhar para o outro, sentir as emoções do outro, acolher as emoções, os sentimentos do outro. Acho que essa vai ser cada vez mais a habilidade, a qualidade mais importante aí para os seres humanos nos próximos anos, né, nas próximas gerações. Então vamos lá. O que são as emoções? A palavra emoção provém do latim emovere, né, sendo movere como mover, né, seria o agir de imediato, né, que denota afastar-se.
As emoções revelam aspectos comportamentais positivos e negativos, conscientes e inconscientes, que podem significar afetividade, inteligência emocional, motivação, temperamento, personalidade do indivíduo. As emoções nada mais são do que um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Então, algo vem de fora, né, e nos dá um gatilho, né, que aí vai surgir aí uma resposta química e neural. Os sentimentos são as respostas a essas emoções. Ou seja, como a pessoa se sente diante tal emoção, né? Então, a conexão, né? Emoção e sentimentos estão sempre conectados, né? Você recebe, né, um estímulo do ambiente, um estímulo externo, sofre ali uma reação química, uma reação neural, chamada de emoção, e você reage a essa emoção. Essa reação a essa emoção é o que a gente chama de sentimento, como a gente se sente diante daquela emoção que o nosso corpo está emitindo. Então, as emoções, normalmente, elas são liberação de hormônios, né? Então, você é exposto a algum tipo de situação, o cérebro libera os hormônios que alteram o seu estado emocional. Elas geralmente são de curta duração, então as reações afetivas agudas, intensas, momentâneas, com brevidade e curta duração. E elas têm uma dimensão externa, dirigidas para o mundo exterior, públicas de dimensão comunicacional. Exemplos: as emoções básicas, consideradas universais, como alegria, raiva, tristeza, nojo e medo. Já os sentimentos são as respostas às emoções, ou seja, como a pessoa se sente diante da emoção. Ela tem uma dimensão interna, então está associada aos conteúdos intelectuais, valores que estão voltados para o nosso interior. Ela é de longa duração, ou seja, tem menos intensidade, mas prolonga-se no tempo. E aqui alguns exemplos, né? Angústia, irritação, felicidade, né? São sentimentos mais prolongados. Quais são as funções das emoções, né? Então, nós temos a função adaptativa, né? Que Darwin apontou a utilidade da emoção, julgando-a necessária para adaptar-se às condições do meio ambiente. Nós temos a função social, que é a capacidade de relacionamento interpessoal atribuída à expressão de emoções, e a motivacional, que é a capacidade que a emoção tem de emitir e direcionar a intensidade de um comportamento. Aí nós temos as emoções primárias, né, que são as emoções consideradas inatas, estão ligadas à vida instintiva, à sobrevivência. Nesse primeiro grupo estão chamadas as emoções básicas, universais, como raiva, medo, alegria, tristeza, nojo. Quem assistiu o Divertidamente, né, pode observar essas emoções aqui bem expressadas ali naquele filme, né? Que são as primeiras emoções que nós temos como desde que a gente nasce, né? Então, a emoção, gente, ela é informação. Até vou voltar aqui para falar com vocês um pouquinho. Emoção é informação, né? É o nosso corpo trazendo pra gente uma informação importante de como a gente está se sentindo, né? Do que está acontecendo com a gente, o que precisa ser feito, né? Muitas vezes a gente quer esconder as nossas emoções, a gente quer jogar para baixo do tapete. E se a emoção tá ali, ela é uma fonte importante de informação. A gente precisa ouvir, a gente precisa silenciar nossa mente e tentar entender o que aquela emoção tá querendo falar pra gente.
O que aquela emoção está nos ensinando? O que é que o nosso corpo, o nosso ser precisa naquele momento? Geralmente, essa emoção, ela está expressando uma necessidade que está sendo atendida ou não está sendo atendida. Então, é uma informação importante que a gente precisa dar espaço, a gente precisa ouvir, certo? Então, isso é uma coisa muito importante que normalmente a gente tem a tendência a não subvalorizar. A gente tem a tendência a subvalorizar as nossas emoções quando nós deveríamos, na verdade, parar para ouvir. O que essa emoção está querendo me dizer? O que é que eu não estou percebendo aqui nessa situação? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então, alegria, né, que é um estado de satisfação interior, de intensidade, de ânimo, consequentemente gera contentamento em alguém. Aí nós temos a emoção do medo, né, que expressa aí uma perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. A emoção do nojo, né, que seria uma repulsa, uma necessidade de rejeitar algo, criando uma sensação de desagrado. A raiva, né, que é uma emoção ali que expressa um protesto, insegurança, timidez, frustração contra alguém ou alguma coisa. Pode ser exteriorizado. Normalmente a raiva ela é exteriorizada, né? E a tristeza, que é a expressão ali da falta de alegria, de ânimo, de disposição, né? Outras emoções de insatisfação. As emoções secundárias, elas são emoções mais complexas, né? São impostas por heranças familiares, por convenções sociais, religiosas, culturais e econômicas. Como vergonha, culpa, compaixão, espanto, gratidão, né? E daí a gente vai para as emoções de fundo. E quando dizemos que estamos tensos, cansados, fadigados, com muita energia ou vitalidade, estamos falando de emoções de fundo. Estímulos indutores dessas emoções são internos, produzidos por processos físicos e contínuos que levam o organismo a um estado de tensão extrema ou relaxamento, fadiga ou energia, ansiedade ou apreensão. Como desenvolver então, né, afinal de contas, a nossa inteligência emocional? Aqui tem algumas dicas, né? Então, melhorar a nossa comunicação, pensar para responder, dominar nossas emoções, dominar o autoconhecimento, exercer a empatia, né? Tornar-se mais resiliente, conhecer as nossas forças e fraquezas. Aqui, gente, a gente falou bastante sobre isso na aula de autoconhecimento, né? Essa parte, assim, de conhecer da onde vêm os nossos gatilhos, conhecer as nossas crenças, conhecer as nossas feridas, né? Onde é que, se alguém apertar ali, vai doer e vai, né, despertar em você alguma emoção que de repente você não quer revelar, né? Ou quais são os gatilhos, os dados, as informações do ambiente que vão te trazer emoções positivas, alegres, né, energia, disposição. Então, é importante que você reconheça, em primeiro lugar, que você reconheça essas emoções, que você perceba quando você está sentindo. Né? Aqui tem uma coisa muito legal que fala dominar as emoções, né? É difícil, né? A gente sabe que é difícil. Né? E aí tem alguns exercícios que a gente pode começar a pensar, implementar, que o primeiro deles, né, é o exercício da respiração. Então, você fecha os olhos,
Inspira. Vamos fazer junto? Convido vocês para fazer junto comigo agora neste momento. Então, feche os seus olhos. Inspira profundamente. Expira. Mais uma vez. Expira. Quando você estiver inspirando, pensa assim: eu inspiro luz e energia e eu expiro densidade. Eu solto tudo que está me incomodando, toda a densidade, tudo que está desconfortável, né? Esse exercício de inspiração, expiração é muito básico. Você provavelmente já deve ter ouvido várias vezes, né? Essa frase, calma, respira. É a respiração consciente mesmo. Enche o pulmão, solta. Esse processo, ele naturalmente vai trazer você para o centro das suas emoções. Né? Você vai conseguir minimamente estar um pouco mais consciente. Ai, Eli, mas eu tô aqui no meio do calor, como é que eu vou fazer isso? Pede licença, vai no banheiro, pede para tomar uma água, se retira da situação que está trazendo para você esse calor emocional que você não quer sentir, que você não quer mostrar, né? De repente está despertando em você uma emoção de raiva, de angústia. Sai daquele ambiente. Respira profundamente, expira. Pensa sempre que você está segura, você está calma, está tudo bem. Eu estou segura, estou calma. Estou feliz, estou protegida, minha família está segura, estão calmos, estão protegidos. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos tudo o que nós precisamos. Vai acalmando a sua mente, vai acalmando o seu coração, os seus pensamentos, vai relaxando os seus músculos, o seu pescoço, os seus ombros. Vai acalmando, tá tudo bem, você está segura, está protegida, você está no caminho certo, você está fazendo o seu melhor. Inspira. Luz e energia, inspira. Solta. Esse, gente, é um exercício para você voltar para quem você é em essência. Essa respiração consciente, calma, vai trazendo para você esse momento de reflexão,
olhar para a situação com um pouco mais de tranquilidade, de generosidade, de gentileza, saber que todo mundo erra, ninguém é perfeito, todas as pessoas estão aqui aprendendo, assim como você. Então essa gentileza com você mesma, tá tudo bem, você está aprendendo, você escorregou e levantou. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas que estão ali para te ajudar a aprender alguma coisa, a enxergar alguma coisa que você não está enxergando. Não tem nenhum inimigo aqui. Só tem amigos, parceiros que vão te levar para a sua evolução. Então, neste momento de tensão, de ansiedade, respira. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente. Quando você está calma, quando você está dominando o seu corpo, a sua mente, os seus pensamentos, você tem capacidade de enxergar com mais clareza a situação que está se apresentando para você. Então, calma. E olha para o outro com gentileza, com amor. Tá tudo bem. Tá bom? Então, quando a gente consegue fazer esse processo de dominar a nossa mente, esses pensamentos às vezes recorrentes, pensamentos destrutivos, quando a gente consegue fazer esse processo, a gente consegue fazer qualquer coisa, gente. Quando você é capaz de dominar os seus pensamentos e as suas emoções, você é capaz de fazer qualquer coisa. Basta ter foco e presença. Calma, respira de novo, respira, solta tudo que te prende, solta tudo que não te pertence, solta tudo, o passado, as culpas, deixa tudo para trás. E se levanta para viver uma vida maravilhosa, uma vida nova. É isso que você merece, é isso que a sua família merece, é isso que as pessoas que estão do seu lado, convivendo com você, merecem. Uma vida feliz, uma vida de paz. E é possível. Inteligência emocional é sobre isso, gente. É sobre ter controle do que a gente sente. Não é positividade tóxica. Não é esconder debaixo do tapete as emoções negativas. Emoção é informação. Mas é importante que você capte essa informação e você trabalhe com ela. E você deixe ela filtrar. Não fica carregando essas emoções negativas no seu corpo. Você vai se encher de toxicidade. Você vai ficar tóxica, você vai ficar densa. Filtra, deixa ir embora. Se você quiser fazer mais um exercício agora, eu vou pedir para você de novo fechar os seus olhos. Respira só. Respira só. Imagina que você está entrando num campo com muitas flores,
um jardim gramado, você está descalça, você caminha por esse jardim, você toca nas flores, você sente um solzinho no seu rosto gostoso, você está leve, você está feliz, você está com um vestido branco, solto. Você avista um pequeno riacho. Você chega perto dele, você senta, coloca os seus pés na água e você deixa o sol tocar o seu corpo. Você respira essa energia do sol. Solta a densidade. Deixa a água que está tocando nos seus pés levar embora toda a culpa, toda a ansiedade, todas as suas preocupações, os seus medos. Te liberta completamente de tudo que te aflige. Se você quiser deitar nesse gramado, respira e solta. E permita que o sol abasteça o seu corpo. Abasteça a sua alma, o seu campo energético. Deixa essa luz fluir no seu corpo inteiro, te reabastecer, te limpar, te desintoxicar, te purificar, te liberar de todas as culpas, medos, ansiedades. Deixa embora. Deixa tudo ir embora. E aos pouquinhos você vai abrindo seus olhos. Você vai sentindo uma paz, uma tranquilidade. Vai sentindo o seu corpo relaxado, a sua mente tranquila, e vai sentindo uma emoção de felicidade, de gratidão, que eleva a sua vibração, que eleva as suas emoções e te deixa em paz. Não tem nada melhor na nossa vida do que sentir paz. E é isso que a gente precisa, meninas. A gente precisa sentir paz, a gente precisa sentir tranquilidade, a gente precisa viver. Tá tudo bem. Sempre tudo se ajeita. Agora a gente vai retomar a nossa aula, porque a gente já falou um pouquinho aqui de dominar as nossas emoções. Essa é uma das técnicas que eu aplico em mim mesmo, nas minhas mentoradas. Uma técnica de relaxamento, de calma. Porque nada, gente, nada se resolve na tensão. Você precisa entender que você precisa estar calma, relaxada, tranquila,
para poder entregar o melhor que tem em você. Então, essas são algumas das nossas dicas. Eu vou deixar para vocês aqui nesta aula um áudio, um som de meditação, para que sempre que vocês estiverem atravessando uma fase de preocupação, de muita ansiedade, de muito nervosismo, que vocês possam se recuperar, se reabastecer através de um processo de meditação, relaxamento, respiração. Tá bom? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Inteligência emocional no ambiente de trabalho. Então, desenvolver essa habilidade faz diferença na nossa carreira, torna mais fácil que o profissional obtenha destaque e possa conquistar os seus objetivos. A inteligência emocional é útil, por exemplo, nos momentos de interpretar os nossos feedbacks que a gente recebe ou que a gente vai dar, refletir sobre o que precisa ser melhorado, use e abuse dessa habilidade. É uma soft skill, uma competência comportamental que consiste em saber reconhecer, avaliar e influenciar os próprios sentimentos e o dos outros nas relações profissionais. Há um ponto de partida, há um ponto de união. Sentir com inteligência e pensar com o coração. Uma frase maravilhosa que eu gosto muito, do Humberto Gessinger. Sentir com inteligência emocional, pensar com emoção, empatia, Então, lição de casa para nós. O que eu aprendi sobre inteligência emocional e como é que eu vou aplicar na minha vida? E aí eu coloquei uma frase aqui pra gente sobre é preciso saber viver. Meninas, quando a gente domina as nossas emoções, a gente domina tudo. Quando a gente domina os nossos pensamentos, quando a gente tem capacidade de ouvir os nossos pensamentos. Ouve o que você está pensando. Presta atenção, porque esse pensamento vai gerar uma emoção, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma vibração. E o que a gente vibra, a gente atrai. Falei isso lá no nosso vídeo de introdução. Então, assim, saber reconhecer os nossos pensamentos, saber reconhecer as nossas emoções, saber lidar com calma nas situações mais adversas, mais estressantes, mais difíceis. Não é fácil, não é sempre que a gente vai conseguir, mas é importante que a gente queira, que a gente esteja buscando por esse objetivo. Que aí as nossas relações vão ser mais fáceis, nós seremos líderes melhores, nós vamos olhar para as nossas pessoas, para os nossos pares, para o nosso time, para os nossos líderes com amor, com inteligência, com calma, com gentileza. Tá tudo bem, sempre tá tudo bem, tá bom? Então a gente encerra aqui a nossa aula e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, meninas. Fiquem bem. Beijos.